Essa é a foto do Usain Bolt, um corredor jamaicano, multicampeão olímpico. E aqui a gente está vendo ele correr contra outros competidores na competição do Rio de 2016, na qual ele correu 200 metros em 19,78 segundos. Aqui a gente está usando duas grandezas físicas para descrever uma conquista olímpica. Então, nas Olimpíadas, uma das medidas que a gente usa para poder dizer quem ganhou, quem perdeu, é justamente o tempo. Em quanto tempo ela percorreu uma determinada distância. E a gente precisa ser capaz de medir esse tempo com muita precisão para saber justamente quem é o vencedor. Porque se você chegar a um décimo de segundo ou um centésimo de segundo antes ou depois de outra pessoa, a gente tem que ser capaz de medir isso. Mas enfim, na física, a gente vai usar essas duas grandezas e combinar elas de uma determinada forma para saber qual foi a velocidade média desse corredor ao longo do trajeto. Como assim? Bom, ele percorreu 200 metros, né? Se a gente pensar aqui que a pista continua, eu vou desenhar aqui um caminho e nesse caminho daqui, eu vou imaginar que eu tenho 200 metros. Para percorrer esses 200 metros, vamos supor que ele começou aqui. Eu vou desenhar uma bolinha só, porque eu não sou muito bom de desenhar. Então, essa bolinha daqui, que representa o Usain Bolt, vai percorrer esse trajeto daqui em 19,78 segundos. Se a gente quer saber qual foi a velocidade média dessa bolinha ao longo dessa trajetória, basta a gente pensar o seguinte: qual foi o deslocamento deles em metro a cada segundo? Ou seja, se eu tenho 200 metros sendo percorridos em 19,78 segundos, quantos metros ele percorreu a cada segundo? É só eu fazer 200 metros dividido por 19,78 segundos e essa razão vai me dar o que a gente chama de velocidade. E a unidade dessa velocidade vai ser o quê? Como é que a gente vai medir essa velocidade? Ué, é muito simples. Essa grandeza aqui não está em metros e essa aqui não está em segundos. Então, essa velocidade daqui vai ser medida em metros por segundo. Ok? Então, vamos fazer essa conta na calculadora. Se eu fizer essa conta na calculadora, eu vou ver que a velocidade dá aproximadamente 10,11 metros a cada segundo. Então, isso quer dizer que, em média, a velocidade do Usain Bolt era 10,11 metros por segundo. Então, se você tivesse essa partícula daqui, essa bolinha, percorrendo essa trajetória aqui com essa velocidade, ela ia chegar nesse ponto daqui em exatamente 19,78 segundos. Ok? É isso que significa ter essa velocidade. Significa que para percorrer 200 metros, ela vai levar 19,78 segundos. Porque foi assim que a gente construiu essa velocidade. Então, essa foi a velocidade média dele. Isso não quer dizer que isso foi a velocidade que ele teve ao longo de todo o trajeto. Por quê? Porque ele começa parado e ele termina correndo. Então, no começo desse trajeto, no começo dessa corrida, ele estava parado com velocidade igual a zero, ele não estava se movendo. E no final desse trajeto, ele estava correndo o mais rápido que ele consegue. Então, ele estava certamente acima dessa velocidade média aqui. Mas como a gente está fazendo justamente uma média entre todo esse trajeto, eu estou pegando todo o deslocamento e dividindo pelo tempo que ele levou para percorrer. E essa velocidade aqui, por consequência, vai ser uma velocidade média do trajeto. Se eu fosse desenhar um gráfico de o quanto ele está se deslocando a cada segundo, o começo desse gráfico me mostraria que ele estava parado. E no final, eu teria que ver ele indo muito rápido. Então, eu teria uma curva, sendo que aqui eu só tenho um número. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, na física, quando a gente vai descrever um fenômeno, às vezes a nossa descrição não é 100% precisa, porque a gente está falando aqui de uma velocidade média e não de uma velocidade instantânea. Se a gente quisesse saber qual era a velocidade dele quando ele cruzou a linha de chegada, a gente precisaria medir a velocidade dele naquele instante específico, enquanto que aqui a gente só vai se preocupar com a velocidade média. Dito isso, a gente pode propor perguntas engraçadas, como por exemplo,
Se o Usain Bolt conseguisse manter essa velocidade e fosse atravessar a ponte Rio-Niterói, quanto tempo ele levaria? Esse é o tipo de pergunta que, bom, essa pergunta em si não faz sentido nenhum, mas é o tipo de pergunta que a gente consegue responder muito facilmente sabendo a distância e sabendo a velocidade. Porque olha só, vamos chutar que a ponte Rio-Niterói tem 13 quilômetros de distância. E é mais ou menos isso. No lugar de 13 quilômetros, que está em uma unidade diferente da unidade da velocidade, aqui está em 13 quilômetros e aqui está em 10,11 metros por segundo, as unidades de distância estão em unidades diferentes, eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar esse 13 quilômetros em 13 mil metros, que são exatamente a mesma coisa, só que a gente usa quilômetro porque fica um númerozinho mais fácil de descrever. Então, 13 mil metros é a mesma coisa que 13 quilômetros, porque 1 quilômetro são 1.000 metros, tá? Então, como 1 quilômetro são 1.000 metros, 13 quilômetros são 13 mil metros. Beleza. Agora, se eu tenho que percorrer 13 mil metros, né, e eu vou percorrer uma velocidade de 10,11 metros a cada segundo, eu já posso ver mais ou menos quanto tempo eu vou levar. Então, vamos falar da definição de velocidade. Qual que é a definição de velocidade? Eu coloquei aqui, velocidade igual a 200 metros dividido por 19,78 segundos. Mas o que é 200 metros? 200 metros é um deslocamento, é uma distância. Lembra que a gente falou das grandezas físicas? E o que é esses segundos aqui? É uma unidade de tempo. Então, aqui é uma variação do tempo. É quanto tempo o Usain Bolt levou para percorrer esses 200 metros. Então, a velocidade ela é uma distância dividido por um tempo. E eu escrevi aqui, v, que representa velocidade, é igual a d, que representa distância, dividido por um tempo. Geralmente, na verdade, quando a gente está falando de velocidade média, que é esse caso, a gente fala numa variação na posição dividido por uma variação no tempo. E quando a gente vai falar de posição, ao invés de usar S, geralmente a gente usa a letrinha... Perdão. Ao invés de usar D, geralmente a gente usa a letrinha S minúscula, tá? Então, quando a gente está falando de posição, a gente usa a letrinha S. Então, a variação na posição, dividido pela variação no tempo, me dá uma velocidade. É muito fácil ver isso, porque se você pensar em um carro, por exemplo, você fala que a velocidade é 80 km por hora. Velocidade é 80 quilômetros, unidade de distância, dividido por 1 hora. Então, se o carro percorre 80 quilômetros em 1 hora, a velocidade dele é 80 quilômetros por hora. Beleza, muito fácil. Agora, usando essa fórmula daqui, a gente pode fazer uma coisa muito interessante, que é o seguinte, vamos esquecer um pouquinho essa aqui, velocidade média, para a gente se preocupar só com essa fórmula aqui da velocidade, que eu tenho velocidade é igual a distância sobre tempo. Se eu quiser saber o tempo, o que eu vou fazer? Eu vou pensar que isso daqui vai ser a minha incógnita. Ou seja, eu já sei quem é a velocidade, 10,11 metros a cada segundo, é igual a 1.300 metros dividido pelo tempo que eu vou demorar para percorrer esses 1.300 metros em 10,11 metros por segundo. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa fórmula, que é a definição da velocidade, eu usei a velocidade do Usain Bolt e eu coloquei aqui no lugar da distância, em vez de usar os 200 metros que ele percorreu, eu estou considerando uma situação hipotética em que ele ia percorrer 13 mil metros. Então, ele vai percorrer 13 mil metros. E nesses 13 mil metros, se ele mantiver a mesma velocidade, o que é muito difícil, quanto tempo ele vai demorar para percorrer? Como é que eu faço essa conta daqui? Isso aqui é uma equação. Eu tenho um número desse lado daqui, eu tenho um número desse outro lado, e eu tenho uma incógnita, ou uma variável, e eu quero saber qual é o valor desse t. Como é que eu faço? Basta eu isolar o t. Então, eu vou passar o t para lá, eu vou passar essa velocidade dividindo, e eu vou encontrar a minha resposta. Só um detalhe. Quando a gente vai montar uma equação física, a gente tem que tomar muito cuidado com as unidades. Por isso que aqui eu coloquei 13 mil metros no lugar de 13 quilômetros.
Se eu tivesse colocado aqui só 13 quilômetros, ia acontecer uma coisa muito estranha. Depois eu mostro para vocês. Mas vamos continuar aqui, ó, 13.000 metros. Então, se eu passar o t para lá e o 10,11 para cá, eu vou ficar com t é igual a 13.000 dividido por 10,11. Então, vamos fazer essa conta na calculadora, rapidinho. Então, isso aqui dá aproximadamente 1.286. Agora, isso aqui, eu estou falando de t, né? T é o quê? É a unidade de tempo. E a gente estava medindo a velocidade em metros por segundo. Então, essa velocidade, esse tempo daqui vai sair justamente em segundos. Só para vocês terem noção, 1.200 segundos, né, como é que a gente pode fazer uma mudança de segundos para minutos? Eu sei que, deixa eu fazer uma regra de 3 aqui rapidinho. Ó, vamos trabalhar a conversão de unidade. A gente já chegou na nossa resposta. A nossa resposta é 1.286 segundos. Esse é o tempo que o Usain Bolt levaria para atravessar a ponte Rio-Niterói se ele conseguisse correr nessa velocidade durante todo o trajeto. Beleza. Agora que eu sei esse tempo em segundos, eu posso ficar, pô, mas isso é muitos segundos, eu não sei direito quanto é isso em minutos. Como é que eu faço? Eu sei que 1 minuto tem 60 segundos. Então, quantos minutos tem 1.286 segundos? Isso aqui é uma regra de 3 simples. Quando a gente faz uma mudança de unidades, a gente pode fazer uma regra de 3 sem problema. Se eu sei que 1 minuto está para 60 segundos, eu posso me perguntar quantos minutos estão para 1.286 segundos. Lembra, a gente vai multiplicar cruzado, porque ela é uma regra de 3 diretamente proporcional. Então, a gente vai fazer que 60 vezes x é igual a 1.286 vezes 1. Eu não estou escrevendo mais as unidades aqui, porque eu já sei que o x vai estar em minutos, porque ele está aqui ó, nessa coluna junto com 1 minuto. É justamente o que eu quero saber. Então agora, eu tenho 60 multiplicando x e eu quero descobrir quem é o valor do x. Então eu vou dividir dos dois lados por 60. E assim eu vou ficar com x é igual a 1.286 dividido por 60. De novo, vamos à calculadora aqui para chegar na resposta. E a resposta dá 21,4. O quê? O x é o quê? O x é esse tempo em minutos, né? Então, eu vou colocar aqui minutos. Então, o Usain Bolt levaria aproximadamente 21,4 minutos para atravessar a ponte Rio-Niterói correndo. Cara, é muito rápido. É bizarramente rápido. De carro, geralmente, a gente leva em torno de 15 minutos aproximadamente, se tiver um pouco de trânsito. Se não tiver trânsito, é mais rápido. Mas enfim, o cara é muito rápido. Um detalhe: hoje é segunda-feira e são 8h26, 8h23, perdão. E eu acabei de pesquisar no Google quanto tempo está levando para atravessar a ponte Rio-Niterói agora. Se você for de carro atravessar a ponte Rio-Niterói, você vai levar 29 minutos. E o cara correndo conseguiria atravessar mais rápido. Isso é muito bizarro. Obviamente tem o trânsito, mas mesmo assim você conseguir correr mais rápido do que os carros, isso é muito doido. Enfim, isso foi só para mostrar para vocês que a gente pode pegar uma informação que a gente tem no Google, por exemplo, que é quanto tempo o Usain Bolt levou para percorrer os 200 metros na última Olimpíada. E a gente descobre que essa informação é quanto que era? 19,78 segundos. E com essa informação do tempo que ele levou para percorrer 200 metros, a gente consegue descobrir, como a gente fez, velocidade é igual a distância dividido por tempo. A gente encontrou que a velocidade deles era 10,11 metros por segundo. E a gente pegou uma distância da nossa cabeça, que a gente quis saber, uma distância aleatória, e escolheu 13.000 metros, perdão. 13.000 metros, a mesma coisa que 13 quilômetros. E a gente viu que ele vai percorrer a ponte Rio-Niterói em 21,4 minutos. Ou seja, a gente pegou uma situação da vida real, a gente pegou uma situação que aconteceu, e agora a gente fez uma hipótese sobre uma situação hipotética que nunca aconteceu e provavelmente nunca vai acontecer, sobre uma coisa maluca, né? Que parece maluca. Mas você consegue fazer uma previsão.
você consegue prever quanto tempo o Usain Bolt levaria, se ele mantivesse essa velocidade, para atravessar a ponte Rio-Niterói. Na realidade, só um detalhe, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele provavelmente levaria mais tempo do que isso, porque é quase impossível manter essa velocidade daqui por uma distância tão longa. Para fazer essa conta daqui, por exemplo, seria mais apropriado a gente usar a velocidade média de um corredor de maratona e não de um velocista, porque o tipo de corrida que eles fazem é muito diferente. Uma é completamente explosiva e a outra é quase que uma prova de resistência. Quase não, é uma prova de resistência. Então, são tipos de corrida muito diferentes. E um velocista nunca conseguiria manter essa velocidade por uma distância tão longa. Por isso que os maratonistas correm muito mais devagar do que os velocistas, porque eles precisam correr por muito mais tempo, ou por uma distância muito maior, certo? Enfim, eu só estou dizendo aqui que a gente consegue, se a gente quiser, fazer essa previsão de uma situação hipotética usando dados reais. E você pode falar que essa previsão que a gente fez não tem nada a ver e que ela não tem nenhuma utilidade. Mas a gente consegue, pegando dados reais, fazer previsões sobre coisas muito relevantes. Como, por exemplo, se você ligar um objeto na tomada, ele vai explodir ou ele vai funcionar como você gostaria. Essa é uma previsão muito útil, né? Porque você não quer que todas as coisas fiquem explodindo quando você conecta elas na tomada. Então, para fazer esse tipo de previsão, você precisa entender como que essa coisa funciona por dentro. Como que ela vai armazenar a carga elétrica, como que ela vai deixar essa carga elétrica fluir, qual vai ser a resistência à corrente elétrica desse objeto, qual vai ser a potência desse objeto. Então, se você vai conectar uma lâmpada na tomada, ou se você vai conectar uma lâmpada na rede elétrica, você precisa saber se essa lâmpada vai funcionar normalmente ou se ela vai explodir quando você ligar ela. E para fazer essa previsão, a gente usa coisas muito parecidas com o que a gente acabou de fazer. A gente usa conversão de unidades, a gente usa modelos, a gente usa dados que a gente já conhece e a gente faz uma previsão teórica. Depois a gente vai no laboratório e, com muitas proteções, a gente liga a lâmpada na tomada. Às vezes, mesmo quando a gente prevê que ela não vai explodir, ela pode explodir, porque tem alguma coisa que a gente não levou em conta. Mas, em geral, na grande maioria dos casos, a gente acerta. E esse tipo de coisa é o que a gente faz na física. Não necessariamente ficar ligando lâmpadas aleatórias na tomada ou perguntando quanto tempo o Usain Bolt levaria para percorrer a ponte Rio-Niterói. Mas a gente se faz perguntas. A gente se pergunta coisas do tipo: por que as nuvens flutuam? Ou quanto tempo a luz do sol leva para chegar até aqui? Ou como é que funciona o motor de um carro? Ou por que o motor de um carro funciona? Ou então, coisas completamente aleatórias que você nunca pensou em se perguntar, como: o vácuo quântico do universo tem energia? E talvez essa pergunta nem faça sentido para você. Para mim, ela também não faz sentido. Mas para alguma pessoa, ela faz sentido e ela pode ser uma resposta que vai levar essa pessoa a inventar um teletransporte. E parece exagerado. E realmente essa talvez seja um pouquinho. Mas esse tipo de pergunta, que parece completamente aleatória e completamente nada a ver, leva os cientistas a caminhos que eles nunca imaginariam antes. A descoberta do Einstein, por exemplo, eu falo descoberta, talvez seja invenção, talvez seja. É difícil falar quando a gente está falando de uma coisa tão robusta quanto o que eu quero falar, que é a relatividade. Então, a descoberta da relatividade geral do Einstein, por exemplo, ele nunca imaginou que isso fosse gerar os GPS, que são o que a gente usa para saber onde a gente está no mapa, né, no globo. Mas sem a relatividade geral do Einstein, que é uma coisa que parece que não tem nada a ver, a gente nunca seria capaz de criar o GPS. Ou então, sem a física quântica, a gente nunca teria internet, que é uma coisa muito triste porque eu não conseguiria estar falando aqui com vocês assistindo esse vídeo pelo YouTube. Ou seja, a física, essas perguntas aleatórias, talvez não exatamente essa que eu fiz, mas essas perguntas ousadas e talvez um pouco malucas, elas nos levam a caminhos que a gente nunca imaginaria e que são muito interessantes. Mas para chegar nesse caminho, para chegar aonde talvez essas perguntas possam nos levar, a gente precisa ter muito cuidado. Porque, de novo, como eu falei aqui, essa própria pergunta que eu fiz, ela é um pouco capciosa, porque não faz muito sentido o Usain Bolt correr 13 mil metros nessa velocidade. E esse tipo de questionamento também tem que fazer parte de um estudo de um físico. Então, o físico não só vai fazer essas contas aqui que a gente acabou de fazer, mas ele também vai se perguntar se essas contas que ele fez fazem sentido. Ok?
E uma das formas de se perguntar se essas coisas fazem sentido ou não é fazendo as contas. Então vamos fazer só mais um exemplo aqui rapidinho, usando esse caso do Usain Bolt. Eu falei para vocês que se a gente usasse 13 quilômetros aqui, né? Eu tenho 13 quilômetros. Se eu usasse aqui, na fórmula da velocidade, se eu colocasse no lugar do d 13 quilômetros e eu usasse essa velocidade em metros por segundo, ia acontecer uma coisa muito estranha. Vamos ver o que acontece. Vamos só lembrar aqui, ó, a nossa resposta foi 1.286 segundos, ok? Então, guarda esse número aí. Vamos lá. Eu tenho aqui a velocidade, que é igual a distância dividido por tempo, certo? É 10 quilômetros por hora. Então, vamos falar que a velocidade dele é 10,11 metros por segundo. E vamos colocar a distância aqui como 13 quilômetros e não como 13 mil metros, certo? E a gente vai encontrar um determinado tempo. Se agora eu só resolver essa conta e eu isolar o t vai ser igual a 13 dividido por 10,11. Essa conta daqui, vamos fazer sem calculadora. Ela vai dar exatamente 1,286. Exatamente não, vai ser aproximado isso aqui. Mas eu sei disso daqui porque a nossa conta, quando eu tinha vários zeros aqui, deu 1.286. Sem os zeros aqui, essa conta de 13 dividido por 10,11 vai dar 1,286. A gente pode aproximar isso aqui só para ficar mais fácil, né? Vamos deixar só 1,3. 1,3 segundos, tá? Então, eu arredondei um pouquinho o final aqui, mas eu tenho 1,3 segundos e aqui eu tenho 1.286 segundos. Então, olha a diferença de tempo quando eu coloco aqui 13 quilômetros e quando eu coloco aqui 13 mil metros, né? É uma diferença muito grande. E se a gente parar para pensar, se eu colocasse aqui 13 e eu fizesse essa conta e eu encontrasse a resposta como 1,3 segundos e eu pensasse um pouquinho, tipo assim, ele levou 19,78 segundos, ou 19 e pouquinhos segundos, para percorrer 200 metros. E para atravessar a ponte Rio-Niterói inteira, ele vai fazer isso em 1,3 segundos? Isso faz sentido? Não faz sentido nenhum, né? E isso é uma coisa que acontece às vezes quando a gente está fazendo esse tipo de conta, quando a gente não é cuidadoso. Porque aqui, ó, a gente teve um pequeno errinho de unidades. Eu coloquei aqui quilômetros e eu coloquei aqui metros. E quando eu faço isso, o tempo que sai aqui não vai sair em segundos exatamente. Por que não? Porque quando eu tinha metros e metros aqui, os metros se cancelavam. Mas agora o K vai continuar aqui. E o K ele realmente representa 1000. Isso aqui é igual a 1K, que significa 1 quilo. Então 1 quilo é 1000, simplesmente 1000. Se eu falasse 1 quilogramas, seriam 1000 gramas. Se eu falasse 1 quilômetro, são 1000 metros. Então, K representa 1000. Então, vou ficar aqui com 13 vezes o K, que dá 13.000. Os segundos aqui dividindo, vamos fazer essa conta com cuidado. Eu quero mostrar uma coisa legal para vocês, que talvez seja um pouquinho confusa, mas é só para vocês verem como a gente faz conta com unidade. Vamos fazer essa continha simples aqui, ó, mais um pouquinho confusa, que é 10 metros é igual a x quilômetros. Como é que eu resolvo isso? O que essa conta está perguntando? Essa conta está perguntando quantos quilômetros tem em 10 metros. O quilômetro ele é maior do que o metro. Então, essa continha daqui é um pouquinho estranha quando a gente vê assim. Mas vamos resolver. Como é que a gente resolve? Primeiro, a gente vai trabalhar com o metro como se ele fosse uma incógnita, né? Então, a unidade ela funciona como se fosse uma incógnita aqui, no sentido de que você pode cortar se ela aparecer dos dois lados. Quilômetro é a mesma coisa que 1000 vezes metro. Isso aqui é igual a 1 quilômetro. Então, o km é 1000 metros. A gente sabe disso daqui, isso é a definição. Então, 1 vezes quilômetro. Quando a gente coloca 1 quilômetro, a gente está falando, na verdade, 1 vezes quilômetro. E isso é uma coisa que a gente não fala muito. Mas quando eu coloco 10 metros, eu estou falando 10 vezes 1 metro. Uma medida de 10 metros, se eu medir um corredor que tem 10 metros, ele tem 10 medidas de 1 metro. Então, a medida dele é 10 vezes o metro. Assim como aqui eu vou ter x vezes o quilômetro.
Então, eu posso pensar que aqui no lugar do quilômetro, eu vou colocar 10 vezes metro é igual a x vezes 1000 vezes metro. E o metro está multiplicando dos dois lados, está vendo? Agora que eles estão na mesma unidade, eu posso cortar metro com metro. E agora eu só tenho números. Eu tenho que 10 é igual a x vezes 100, vezes 1000, perdão. Então, 10 é igual a x vezes 1000. Para resolver isso, eu vou dividir por 1000 dos dois lados. 1000 dos dois lados. Quando eu fizer isso, esse 1000 aqui vai cortar com esse e eu vou ficar com x igual a 10 sobre 1000. Né? Ou seja, eu só passei o 1000 para o outro lado dividindo. Eu vou ter que 10 sobre 1000 é igual a x. Simplificando, né, eu vou ter que x é igual a 0,01. X é igual a 0,01. Então, 10 metros é igual a 0,01 quilômetros. É isso que essa equação daqui está falando. Quando x eu encontrei o valor aqui 0,01, eu vou substituir aqui para falar que 10 metros é igual a 0,01 quilômetros. Então, vou colocar isso aqui em verde. 10 metros é igual a 0,01 quilômetros. Ok? Isso é uma conta que eu fiz aqui com as unidades, né? Eu trabalhei as unidades. Eu cortei aqui e eu sabia que 1 quilômetro eram 1000 metros. Eu podia ter feito também uma regrinha de 3, mas eu só estou mostrando aqui para vocês que o metro só vai cortar com o metro quando eles estiverem na mesma unidade. Quando eu tiver com metro de um lado e quilômetro do outro, eu não posso cortar aqui, porque ia sobrar o k, né? E o k representa justamente o 1000. Então, nesse caso daqui também, vamos voltar. Perdão, deixa eu deixar aqui, 1000 km. Pronto. Nesse caso aqui que eu estava falando, da velocidade em metros por segundo e em 13 km dividido por t, quando eu coloco aqui em quilômetros, esse metro que está aqui com esse metro que está aqui não vai mais cortar, não vai mais simplificar. E essa unidade daqui não vai ser mais em segundo. Então, essa unidade aqui não vai ser mais em segundos, porque eu tenho um k aqui, que ia ficar carregado o tempo inteiro até aqui. Ia ter o k aqui, ia ter o k aqui no final. Então, isso vai ser 1,3 quilosegundos, ou seja, 1,3 vezes 1000 vezes segundos, que dá o 1.300 segundos, que é aproximadamente o que está aqui, 1.300 segundos. Aproximadamente porque aqui, lembra, eu fiz uma aproximação para esse 1,3. Mas, então, quando a gente mistura unidades, as coisas ficam muito confusas e a gente pode esquecer dos detalhes. Então, é melhor a gente fazer o que a gente fez no começo, que é arrumar as unidades e depois trabalhar. Tá bom? Então, vamos terminar essa parte daqui. Vamos deletar isso e vamos à nossa conclusão. Então, o que é a física? Se você fosse responder isso agora, o que é a física? O que ela estuda? Qual seria a sua resposta? Quero que você pense um pouquinho nisso. Porque eu falei sobre várias coisas, sobre vários fenômenos, falei sobre o Usain Bolt, falei sobre lâmpadas, falei sobre um monte de coisa. Mas e aí? O que é a física? Eu falei sobre perguntas, sobre modelos, sobre contas, sobre unidades, sobre grandezas. Mas a física, ela representa uma curiosidade. Ela representa uma pergunta incessante de tá, mas e aí? Tá, mas por quê? Como assim? Como isso funciona? Então, na aula de física, o quanto mais vocês perguntarem por quê, melhor ainda. Porque na física, o nosso objetivo é entender as coisas. E se vocês não estão entendendo a aula de física, significa que eu, Tiago, estou fazendo um péssimo trabalho. Mas como a gente tem muito conteúdo para ver, como a gente tem muita matéria para estudar, eu vou aliviar um pouco a barra para o meu lado, porque eu vou ter que correr um pouquinho mais do que eu gostaria. Eu vou ter que falar sobre coisas de uma forma um pouco mais rápida do que todo o detalhe que eu gostaria de dar. Eu gostaria muito de responder a todas as perguntas dos porquês de vocês. Mas a verdade é que tem alguns porquês que nem eu sei responder. E justamente por isso eu continuo estudando física até hoje. Eu acho essa matéria incrivelmente interessante, mas ela pode ser um pouquinho difícil para quem tem dificuldade com a parte matemática da coisa. Porque justamente para descrever esses modelos, para falar sobre essas unidades, sobre as grandezas, a gente
tem que usar a matemática, porque a matemática vai ser a nossa ferramenta para poder conversar usando a mesma linguagem. Se eu tentar falar sobre física com vocês sem usar matemática, a física que eu vou descrever vai ser diferente da física que qualquer outra pessoa vai descrever, porque ela não pode ser subjetiva, ela não pode ser opinião. A física ela vai ter conceitos, ela vai ter definições, ela vai ter leis, porque elas vão descrever fenômenos que têm que ser reprodutíveis. Ou seja, você tem que conseguir fazer o experimento na sua casa da mesma forma como qualquer outra pessoa vai conseguir fazer na casa dela. E se isso não funcionar, a física ou a lei da física que você usou está estranha ou tem que ser checada, tem que ser verificada, porque a física tem que ser reprodutível, tá? Enfim, eu estou falando bastante aqui sobre física, sobre essa matéria que a gente está começando a estudar agora, mas agora vai ser a vez de vocês. Eu vou deixar uns pequenos e curtos exercícios para vocês fazerem, para ver mais ou menos o que vocês sabem, o que vocês não sabem sobre grandezas e unidades. Não precisa se preocupar se for muito difícil, é só para você ver se você sabe esse conceito já ou não, e para eu poder avaliar quanto de detalhe eu vou ter que colocar na próxima aula, tá bom? Então, vamos concluir a aula de hoje. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, e bons estudos!